Olá, bem-vindos ao canal Mistérios do Mundo. Eu resolvi fazer esse vídeo para dar uma resposta aqui ao Jefferson Neto, né? Ele se intitula Pastor aí, e aí ele fez um vídeo sobre terra plana. Então, pessoal, como o movimento da terra plana vem crescendo avassaladoramente no Brasil, porque nos Estados Unidos e em países em que o nível de conhecimento já é bem maior, né, de instrução, lá o movimento já é enorme. Nos Estados Unidos, na Europa, no Canadá, o movimento é enorme e tem aí questionado a NASA, os bilhões investidos, nos ridículos photoshops que a NASA apresenta aí pra gente, nas montagens, nos fakes. Mas aqui no Brasil o movimento também tem crescido. Então ele tem um canal, o Jefferson Neto, e ele tem aí 8.282 inscritos, e ele diz aqui eu separei alguns pontos. Ele foi falar de terra plana, assim, mais um que vai falar sobre o assunto e que não tem o mínimo de conhecimento sobre o assunto para poder abordá-lo. E ele só fez esse vídeo, segundo ele, porque os inscritos no canal dele vêm perguntando, vêm pressionando. É igual eu fiz aquele vídeo lá do canal Curioso, que ele tem quase 1 milhão de inscritos lá, do canal Curioso. Eu fiz um vídeo resposta, porque justamente os inscritos no canal dele estavam pressionando ele a falar sobre o assunto. Isso porque o movimento só tem crescido, porque não tem jeito, gente. Quando a gente apresenta fatos, argumentos palpáveis, isso só faz crescer, não tem para onde correr. Entendeu? Não tem para onde eles correrem, porque a gente tem apresentado fatos, argumentos científicos, históricos, que corroboram com a Terra plana. Então, aí no canal dele também ele falou que muitas pessoas pediram, por isso ele se viu, segundo ele, obrigado a dar uma resposta. Porém, não pesquisou, não analisou, não fez nada, simplesmente deu uma resposta aí evasiva, sem nenhum conteúdo. E aí eu separei alguns pontos. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui o vídeo que ele responde sobre terra plana, vai estar aqui na descrição desse vídeo meu. Eu vou colocar esse vídeo para depois vocês verem lá, mas eu separei os pontos que ele abordou aqui para eu poder fazer essa resposta. Então não tenha pressa. Você que tem dúvidas sobre terra plana, ou você que já é terraplanista, assista até o final, porque vai ser muito interessante. Eu vou abordar temas aqui muito interessantes acerca do que ele abordou aí no vídeo dele, tá bom, gente? Então tenham paciência, o vídeo pode ser longo. Se você não pode agora, se vocês não podem agora, não tá com tempo, não fica pulando o vídeo não, dá um refresco, vai fazer o que tem que fazer, depois volta para assistir o vídeo na íntegra até o final, para que vocês possam entender aí essa resposta que eu tô dando aí ao Jefferson Neto. Então vamos lá. Primeiro ele fala que as pessoas estão pedindo demais sobre o assunto terra plana. Os inscritos no canal insistentemente têm pedido para ele abordar o assunto, então ele resolveu abordar, mas falou que só fará esse vídeo aí, que só faria esse vídeo, e fez. Então a primeira coisa que ele cita é sobre conspiração, né? É porque assim, toda vez que o poder, né, o governo das sombras, as pessoas que comandam o mundo, que tanto que isso aí não é conspiração, porque já é provado que metade do dinheiro do planeta, isso aí em números, estão na mão de pouquíssimas pessoas. Então, assim, para analisar, ora, existem pessoas que comandam o planeta, ora, é só você ver o poder econômico. Se metade do dinheiro do planeta está na mão de pouquíssimas pessoas, entendeu? De 13 famílias em especial, família Habsburg, a família Rothschild, a família Rockefeller. Então, se o dinheiro do planeta, tudo que é movimentado de riqueza do planeta, estão nas mãos desse pequeno grupo, é sinal, sim, isso aí é em números, está aprovado. É sinal que existem pessoas que comandam esse mundo. Então, isso aí é só você pegar os números que você vai provar. Isso aí não é conspiração nenhuma. Eles inventaram esse termo, conspiração,
teóricos da conspiração para poder depreciar o que eles fazem. Para depreciar esse dinheiro que está nas mãos, e a mídia, né? É a mídia que, através da mídia, eles criaram esse estereótipo para pessoas que denunciam isso. Mas só que os números comprovam. Então, contra fatos não há argumentos. Que existem um pequeno grupo de pessoas que dominam o planeta economicamente, né? Através de dinheiro, de poder e de riquezas. Isso é fato, isso é um fato comprovado. É só pegar os números e analisar. Então isso aí não é conspiração, isso aí é um fato. Eles criaram esse estereótipo, conspiração, para poder depreciar e diminuir quem denuncia isso. Então, mais uma vez, contra fatos não há argumentos. É igual quando... por que? Aí ele pergunta, por que fariam isso? A segunda pergunta que ele faz é, o que eles ganhariam com isso? Então eu já cansei de explicar isso, o que eles ganham fazendo, enganando, criando esse engodo. Mas eu vou explicar de novo. Inclusive porque se é uma resposta que eu estou dando a esse senhor, eu preciso, de novo, explicar o que eles ganham. Então é como a gente fala, sobre conspiração, por exemplo. Existiu lá na época da crise dos mísseis, lá na época da Guerra Fria, que Cuba era aliada da União Soviética, e os Estados Unidos lá, querendo criar um motivo para invadir Cuba, eles descobriram uma reunião que eles estavam fazendo, os documentos vazaram, foi um escândalo, que foi o Tratado de Northwood, em que eles queriam bombardear, o próprio Estados Unidos, bombardear Miami, para poder botar a culpa em Fidel Castro e eles poderem terem uma prerrogativa para invadir Cuba. Só que os documentos vazaram. Então, será que os Estados Unidos teria coragem de bombardear uma própria cidade deles? Teria, tanto que tem como prova, é só procurar na internet, lá sobre o Tratado de Northwood, que foi assinado para poder bombardear Miami, os próprios Estados Unidos bombardearem Miami e botar a culpa em Fidel para eles terem legitimidade, né, da mídia mundial, né, para poder invadir Cuba de Fidel. Então, gente, eles já fazem como fizeram com as Torres Gêmeas, para poder dar legitimidade para eles ampliarem o território na zona do petróleo do Golfo Pérsico. Tanto que depois daquilo eles invadiram o Afeganistão, invadiram o Iraque, após o 11 de setembro. Então isso aí não é novidade para ninguém. O Tratado de Northwood comprova um plano do governo americano, do FBI, da CIA, de bombardear Miami para poder botar a culpa em Fidel e eles invadirem lá a ilha de Cuba. Então, gente, isso aí, eles, para depreciar esses assuntos, as loucuras que eles cometem, para poder estabelecer a sua zona de influência através do poder econômico, né, as atrocidades que eles já cometeram, eles depreciam o assunto nos chamando de conspiradores. Mas os fatos históricos estão aí. E contra fatos não há argumentos, como eu sempre digo. Então ele perguntou, o que eles ganhariam? Então, é o que eu digo, eu já respondi isso, tudo perpassa pelo aparato ideológico. Tudo perpassa pelo aparato ideológico. Isso não tem para onde correr. Isso começou com o Nimrod. Segundo a escritura que você diz, pastor, que segue, segundo a escritura que você diz seguir, Nimrod foi o primeiro homem a estabelecer esse paralelo, porque assim que eles desceram da arca, segundo as escrituras, a ordem foi espalhar e multiplicar. E quem foi contrário a esta ordem, que pelo contrário, ao invés de espalhar, ele quis juntar pessoas para manipular, para escravizar, Nimrod fundou cidades. Está lá na escritura e está em outros documentos, fora da escritura também. Nimrod construiu Babel, que é a Babilônia, Nínive, inclusive construiu a torre, da qual ele disse que queria alcançar ao céu. E até hoje o homem quer chegar ao céu. Nimrod, isso está na escritura, em documentos históricos antigos também, né? Fora da escritura. Nimrod estabeleceu seu reino em Babilônia, Nínive e várias cidades. Só que ele escravizava as pessoas. Ele não trabalhava. É como esses homens que dominam o mundo hoje. Eles não trabalham, vivem no iate, tomando uísque 12 anos. E quem trabalha são as pessoas. Só que Nimrod dominava pela força. Escravizava.
Mas quando isso vai crescendo, ele começa a fundar cidades e o reino dele começa a ser grande, somente a força não basta, porque o ser humano, você consegue dominar um animal pela força, como você domina o gado, entendeu? Mas o ser humano tem alguns que vão se revoltar. E aí esses que se revoltam contra esse sistema de domínio e manipulação, começa lá a falar um com o outro, pá, e começam a haver revoltas, como aconteceu lá nos reinos de Nimrod. Então o que ele fez? Ele falou, pela força só eu não estou conseguindo dominar um homem, porque pela força você domina o gado. Entendeu? E hoje em dia, muito gado é manipulado, porque a maioria é gado. Falando de ser humano agora, nos dias de hoje. A maioria é gado. Mas tem uns ou outros que se levantam para tentar mudar a ordem. Então, naquela época, muitos se levantaram para tentar mudar aquela ordem social estabelecida por Nimrod. Então ele pensou, poxa, se pela força eu não estou conseguindo, eu tenho que criar, além da força, um aparato ideológico. Então ele se auto-intitulou o Deus Sol. Porque as pessoas passando a ver Nimrod como Deus, aquilo muda de figura, porque vira para um lado, as coisas viram para um lado mítico e místico e oculto. Então olha lá, aquele homem é Deus, eu não posso contra aquele homem. As pessoas que se reuniam para se revoltar, ele falava, poxa, mas calma aí, aquele homem é Deus, é o Deus Sol, como eu vou lutar contra ele? Isso deu certo? Claro que deu. Isso deu certo, tanto que foi copiado por outras culturas. Historicamente, vamos organizando de forma cronológica. No Egito, Horus, o Deus Sol, e o que era o faraó? O próprio Horus vivo. Porque assim, além da força, ele tinha também um aparato ideológico para poder manipular e dominar as pessoas. Então no Egito o faraó era o próprio Horus vivo, o quê? O Deus Sol. E tudo passava a girar em torno dele. E as pessoas tinham medo do faraó, porque ele era o Deus Sol, o Horus vivo. Na Grécia também se utilizava esse aparato ideológico, religioso, mítico e oculto. Aqui, ó, tínhamos lá o Apolo, o Apolo que tudo via, o Deus Sol, para poder manipular as pessoas. Assim como chegamos em Roma, em que eles pegaram o deus Mitra, lá da Pérsia, que é o deus do Sol Invictus. Tudo para colocar o Sol como centro do sistema, para poder manipular as pessoas. Então, toda a escritura ela é geocêntrica, o modelo é geocêntrico. Tudo gira em torno da Terra, como eu já cansei de mostrar. E é o que os nossos olhos veem. Mas as pessoas aprenderam a enxergar com os olhos dos outros. Aí tem uns idiotas de uns canais aí, uns canais que defendem esse sistema, né, do heliocentrismo, do Deus Sol, desde Nimrod, que defendem isso com unhas e dentes, que dizem, desde que Copérnico, o cônego da igreja, estabeleceu lá o heliocentrismo e que o astrólogo Kepler estabeleceu a órbita dos planetas, o astrólogo e o adivinha, esses homens, eles são os deuses dessa ciência convencional que nós temos hoje. Aí o cara lá falou que o que eu estava falando era historinha, não, a igreja nunca quis colocar o Sol como centro do sistema. Então tá aqui, gente. Como eu já cansei de provar aí, ó. Esse aqui é o Bento XVI, carregando o Sol, desde que Copérnico estabeleceu. Mas começou lá com o Nimrod. Começou aqui. Começou aqui o aparato ideológico de domínio. Até chegarmos aqui, ó. O Deus Sol, aí, ó, sendo carregado aí pelo João Paulo II, temos aqui o Bento XVI, temos aí inúmeras e inúmeras imagens que nos mostram que eles queriam sim colocar o Sol como centro do sistema. Agora para quê? Porque se você pensar que você é uma poeira cósmica, que você veio de um organismo unicelular, que a partir daí virou um organismo pluricelular, que você veio, que daí virou um peixe, você saiu da bunda do macaco, o que você é? Um nada no universo. Você acaba acreditando
Por isso o individualismo exacerbado, por isso as pessoas não ajudam umas às outras. O amor se esfriou por causa desse aparato ideológico, porque nós somos poeira cósmica, feitos do acaso. Entendeu? Então é muito mais fácil você dominar uma bactéria, um animal que saiu da bunda do macaco, do que dominar um ser humano. Isso começou lá em Rhodes. Ele percebeu que só pela força não se domina um ser humano, é preciso um aparato ideológico. E aí as pessoas acreditam-se no seu íntimo, independente se ela tem religião ou não tem. Mas eles colocaram isso desde o primeiro momento que a gente colocou a mochilinha nas costas e foi para o colégio lá no jardim. Eles começam a incutir em nossas mentes que nós somos poeira cósmica saídas depois da bunda do macaco, depois de bilhões de anos. É nisso que a gente, no nosso íntimo, por mais que a gente não queira dizer, que a gente queira dizer que não é, é isso que a gente pensa. E quando a gente vê alguém pedindo uma ajuda, uma criança estendendo a mão, uma pessoa com fome, as pessoas olham e passam direto, porque ele enxerga, aquilo ali é uma poeira cósmica, cara. Aquilo ali é uma bactéria, saiu da bunda do macaco. Eu não vou ajudar aquela pessoa. Então é isso que eles incutiram na cabeça do ser humano, através desse aparato ideológico. Daí, por isso que as pessoas no seu trabalho querem pisotear em você para fazer de você escada. Porque ele te enxerga como uma bactéria, um organismo unicelular, que através de um processo evolutivo virou tudo aquilo que virou em bilhões de anos até a gente sair do rabo do macaco, da bunda do macaco. Então, gente, é nisso. Aí o pastor pergunta, pra quê? Porra, tá respondido pra quê? Ah, mas se os papas... Aí o pastor pode dizer, né? Se os papas usam o Deus Sol para domínio, desde os jesuítas, que eles estabeleceram a Terra como globo e o heliocentrismo, desde do cônego da Igreja Copérnico, que eles estabeleceram esse engodo para nos enganar, então o pastor vai dizer, não, mas isso aí é coisa da Igreja Católica, eu não tenho nada a ver com isso, não é isso que o pastor vai dizer? Mas aí, infelizmente, eu tenho que... Porque eu costumo dizer que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então, eu sinto informar o pastor, vamos para a igreja protestante da qual ele faz parte, então tá aqui, ó. Eles queriam colocar o Sol como centro do sistema ou não? Então vê aí, ó. Olha o Sol aí, gente. Aqui agora não é mais igreja católica não, aqui é igreja protestante. Então vamos lá, igreja evangélica. Será que ela também tem ligações com coisa do Sol? Olha aí, ó. Uma imagem, gente, vale mais do que 1000 palavras. E eu sei o que você defende, pastor. Eu sei o que você está defendendo. Então você pensa que está enganando, mas não está enganando ninguém. Eu sei que você tem conhecimento disso. Então vamos lá, ó. Aí, ó. Porque o pastor poderia dizer, isso é coisa da igreja católica, mas eu estou mostrando a evangélica aí, ó. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras, eu não vou nem comentar, vou só mostrar. Entendeu, gente? Aí, ó. Isso aqui é um logotipo de uma igreja protestante, de uma igreja evangélica. Aqui, ó. Ó, eu mostrei a igreja católica, mas eu mostro a evangélica também, cara. Aí, ó. Então, gente, eu não vou comentar as imagens, porque uma imagem vale mais do que 1000 palavras. E todo esse engodo que criaram, que o pastor perguntou, por quê? Ora, para dominação. É muito mais fácil você dominar bactérias, seres que saíram da bunda do macaco, do que dominarem seres humanos. Porque se as pessoas descobrirem que o Pai, aquele que está lá na Escritura, que fez o firmamento e que separou águas de águas, como está escrito, segundo o que está escrito, e que criou essa terra aqui, quem criou foi um ser especial que nos criou especiais sim. Porque eu já vi um canal lá dizendo, você não é nada especial. Você não é nada especial, você foi o último ato da criação. Ora, para que ele criou a terra e nos deu para que nós a dominássemos sobre todos os animais que são fortes, muito mais fortes do que nós, mas aqui nós, devido ao nosso raciocínio, ao que o Pai nos deu de conhecimento para que nós dominássemos tudo nessa terra. Então nós somos especiais sim, o Pai nos criou especiais sim, por mais que você não queira. Agora, a não ser que parta do princípio, da lógica globalista, de que o universo, todo esse universo que nos apresentam,
foi comprimido num ponto menor do que um grão de areia e que através de uma explosão criou-se tudo, que nós viemos de uma poeira cósmica e da bactéria e da ameba, aí realmente nós não somos especiais nada. Realmente, partindo desse princípio, e é muito mais fácil você dominar poeira cósmica, cara. Isso é óbvio, é só parar para analisar. Eu vou dominar uma ameba com muito mais facilidade do que eu vou dominar um ser humano que pensa, que analisa. Então, meu amigo, isso aí não é novidade para ninguém. E aí ele fala que os Estados Unidos também, num dos pontos, esqueceu de combinar com a Rússia. Meu querido, se você pesquisasse um pouquinho, você saberia que a Rússia utiliza os mesmos meios, gravam lá os fakes da ISS em piscinas. Já cansei de mostrar as bolhas saindo aqui da Agência Espacial Russa. Cansei de mostrar a bandeira da China tremulando no vácuo do espaço. Então o engodo é mundial. É criado por todos eles. Agora, claro que a Rússia está dizendo que vai tentar ir na Lua. O ser humano vai tentar ir na Lua a primeira vez através de sua agência. De vez em quando ela solta lá umas verdades. Então, como eu já mostrei aqui. Mas até a Guerra Fria era um engodo. A corrida espacial foi tudo um engodo para poder manipular e dominar o gado. Entendeu, bastante? Então estude mais um pouquinho que você vai entender. E aí, ele cita, eu acho que com muita... eu não sei, cara. Ele cita aí Isaías 40 sobre a questão do globo terrestre. Eu já provei isso, mas como eu estou dando uma resposta ao pastor, eu vou provar de novo. Aí daqui ele citou Isaías 40 na questão do globo. Então eu peguei algumas versões de Isaías 40 para poder mostrar ao pastor aqui, porque ele deve conhecer, né? Ele não é bobo. Mas ele pegou logo aquela que corroborava com o que ele queria dizer. Então vamos lá. Vamos puxar aqui o Isaías 40 que ele citou. Eu peguei uma versão e ele pegou a versão do globo, né? Mas aqui eu peguei várias versões. Ele é o que está sentado sobre o círculo da terra, que inclusive na versão original em hebraico é o círculo que faz mais sentido. Todos sabemos já, pastor, não é novidade para ninguém, então não queira aí mostrar só o que corrobora com o que o senhor estava querendo dizer. Ele é o que está sentado sobre o círculo da terra. Ora, a terra plana nós acreditamos que ele é um círculo. Então, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Então, nessa versão aqui, círculo, tá? Você usou do globo, mas eu vou mostrar o que é a versão que fala de globo. Aí já vamos abrindo outra versão aqui. Outra versão. Abri várias versões aqui para a gente poder ver. Só aguarda um pouquinho até eu puxar. Ele assenta no seu trono acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Então temos lá círculo e cúpula. E eu já vi redondezas em várias versões, tem algo diferente, apesar de sabermos que no hebraico círculo faz muito mais sentido. Mas vamos lá. E aí vamos finalmente à versão apresentada pelo pastor. Ele é o que está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Beleza? Então aqui nessa versão, agora vamos lá, pastor. Isso aqui não é novidade para ninguém, né? Isaías 40, 22, ARC, perdão. Almeida Revista e Corrigida. A versão que está sentado sobre o globo é essa aqui. ARC Almeida, Revista e Corrigida de 95. Então é simples que eu vou abrir aqui, ó, o site da Sociedade Bíblica do Brasil.
Você vê que nas versões anteriores estava círculo, cúpula, já vi redondeza. Mas nessa aqui, Almeida, revista e corrigida, está globo. E está aqui, ó, site da Sociedade Bíblica do Brasil. Beleza? E está aqui, ó. No Brasil, o texto de Almeida, revista e corrigida, sofreu pequenos ajustes em 1995. Agora eu quero que as pessoas analisem. Você já viu o homem corrigir a palavra, como se a palavra do pai precisasse de correção? Óbvio, já começa por aí. A pessoa fala, mas você entender hebraico? Não, tradução é uma coisa. Modificar o outra é outra. Porque aqui, nessa correção de 1995, mudou totalmente o sentido, porque de círculo passou para globo. Olha aqui, ó. Almeida, revista e corrigida. Sofreu pequenos ajustes em 1995. Almeida, revista e corrigida. Que é justamente essa, que está globo. Ó. Almeida, revista e corrigida de 95. Porque nas anteriores nós vimos que está círculo, cúpula, redondeza. Aqui, somente em 95 colocaram um globo da Terra. E você já viu, meu querido, o homem corrigir a palavra do Pai e para melhor. Você acha que o homem, quando faz uma adulteração, uma alteração na escritura, é para melhor? É só você analisar, querido. Não precisa ir longe. O homem não corrige nada para melhor. O homem, geralmente, quando faz uma correção, uma adulteração, principalmente nas escrituras, é histórico, que foi para ludibriar, enganar e manipular. Então tá aí, ó, Almeida, revista e corrigida de 95 é essa. Sobre o globo. É nessa que está escrito que, segundo o próprio site da Sociedade Bíblica do Brasil, aqui, ó, sofreu pequenos ajustes. Ela chama de pequenos ajustes em 1995. E nós sabemos que o pequeno ajuste feito foi totalmente para adulterar e trocar totalmente, distorcer o sentido da coisa. Porque de círculo passou para globo, para corroborar aí com o heliocentrismo, com Deus Sol e com o evolucionismo de Darwin. Tá bom, gente? Então, agora eu vou dar uma... o pastor fala também, tem uma hora que ele fala assim, Einstein provou com a sua teoria da relatividade. Pastor, é preciso entender que é teoria, o nome já diz, teoria da relatividade. A teoria... Se bem que as leis da física hoje não precisam nem passar por experimentos, né? Qualquer um fala a merda que quiser e eles assinam como lei embaixo. Assim acontece com a relatividade de Einstein também. Mas ele cita alguma coisa lá sobre a teoria da relatividade que eu não vou comentar, não. Para falar sobre a questão de cortina, sabe, um troço muito estranho que não tem nada a ver. E ele fala da gravidade. Sobre a gravidade, eu já cansei de mostrar aqui o sentido real da gravidade, que o próprio parceiro de Newton da loja maçônica corroborou aí, dizendo que era uma lei religiosa, através dos princípios matemáticos da filosofia natural, o significado da gravidade. É só procurar os meus vídeos aí que vocês vão ver. Então, gente, claro, o senhor, pastor, como homem religioso, vai defender essa religião do heliocentrismo, do globo, como eu já mostrei, a Igreja Católica defende o Deus Sol, desde Nimrod, Apolo, como a Igreja Evangélica também já mostrei aqui, através das imagens, tem aí também o Sol, aí na sua... Tanto que o culto, tanto na Igreja Católica, o culto de adoração, estou falando do culto de adoração, né, que é a missa na Igreja Católica, e o culto na Igreja Evangélica é realizado aos domingos, né? Tanto porque domingo é o dia do Sol Invictus, é o dia de Mitra. Só qualquer um pode pesquisar. E que... tanto que no inglês a palavra domingo é Sunday, né? Que é dia do Sol. Então tudo isso aí corroborado em um sincretismo religioso enorme. Então não é à toa você está defendendo aí o globo e o heliocentrismo dos jesuítas, de Copérnico, do cônego da igreja e do astrólogo. Tá tudo incutido, né? Tanto que a pessoa fala, você só fala em maçonaria, você é conspiracionista. Eu apresentei os fatos. Os fatos estão aí, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. E para você ser da maçonaria só precisa de uma coisa, ter uma religião. Vai lá procurar saber. Para você entrar na maçonaria, o que você precisa? Para você ser maçom.
possuíram uma religião. E é o que eles fazem, esse ecumenismo religioso, mas que tudo leva a um só Deus, ao Deus Sol do heliocentrismo de Copérnico. Então, tanto que eu falei dos cultos aos domingos e da missa aos domingos aí, em homenagem a Mitra, Deus do Sol Invictus, como eu mostrei nas imagens aí, tanto da Igreja Católica quanto da Igreja Protestante aí. Então, uma imagem vale mais do que 1000 palavras, não preciso dizer mais nada, né, gente? Tá aí. Então, para terminar, ele lá o Jefferson se intitula pastor. Eu vou terminar com a passagem aqui, vou ler 2 passagens para aqueles lá que gostam de seguir os pastores, né? Então eu peguei João 10. Então, para vocês saberem o que eu penso sobre essas coisas, sobre pastor, sobre padre, etc., homens que seguem homens, eu só vou esperar carregar aqui, gente, que está um pouco lento, mas vai chegar já. Deixa carregar. Então tá aqui, ó. Vou ler aqui, ó, João 10. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Esse aqui é o Messias falando, tá? A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante deles, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Agora, olha aqui, ó. A passagem, o que o Messias está falando é que as ovelhas estão presas, correto? No aprisco da religião. Mas aqueles que ouvem, ó, aquele porém, ó, a este porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Isso é o Messias tirando. Tanto que, tanto o Messias tirou as pessoas da religião, que quando Pedro foi falar lá no templo, os fariseus queriam matar. Quando Pedro entrou no templo para falar, os fariseus queriam matar Pedro. E diz lá na escritura que Pedro converteu 5.000 almas. Você imagina, é só você imaginar, você entra numa igreja hoje, na Igreja Universal do Bispo Macedo, vamos dar um exemplo, ou na igreja desse senhor aqui, que se diz pastor. Se você pregar e converter 5.000 almas, o que o Bispo Macedo vai fazer com você, ou esse pastor aqui? Porque hoje, converter-se é entrar para o aprisco, certo? Para o aprisco é entrar para a religião. Hoje você se converter é você entrar para a religião. Então, se eu entro numa igreja e converto 5.000 almas, o pastor vai falar, vem todo dia pregar aqui. Não é isso? O dono da igreja não vai falar isso para mim? Vem todo dia você falar aqui que você está convertendo. Mas por que quando Pedro entrou no templo e converteu 5.000 almas, os donos do templo, os fariseus, os sacerdotes queriam matar Pedro? Estranho, por quê? Porque quando Pedro converteu as 5.000 almas, aquele povo saiu do templo. Aquele povo deixou aquela religião. Por isso que os caras queriam matar Pedro. Então, converter naquela época, quando Pedro converteu, as pessoas saíam e não entravam. Hoje, converter é entrar. Criou-se um paradoxo. É o contrário. Então, aqui está dizendo, ó, e quando tira para fora as suas ovelhas, tira do aprisco da religião, do fardo da religião, ó, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. E ele continua, preste bem atenção. Mas de modo algum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos dois estranhos. Você percebe que ele fala de um, que as ovelhas seguem a voz dele, do Messias, e percebe que, ó, porque não conhecem a voz dos estranhos, existem os estranhos. Então vamos lá. Aí, em verdade, olha aqui o que ele diz. Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Então, quando ele diz todos que vieram antes de mim, ele não está falando quando ele vem em carne naquela época. Isso aqui é espiritual. Ele está falando todos que vieram antes dele, da próxima vinda dele, da próxima vinda do Messias. Então ele disse, ó, todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas, as verdadeiras ovelhas, não ouviram. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvará, e entrará e sairá. Sairá, sempre saindo, e achará pastagem. Sairá do aprisco. Agora o ladrão,
Vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Agora ele vem. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então ele diz, eu sou o bom pastor. Só há um pastor. Mas o mercenário e o que não é o que não é pastor, de quem não são as ovelhas. Vê vir o lobo, aí aparece a figura de Satanás. E deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Então, ele diz que ele é o bom pastor. Que ele que deu a vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, quando vê vir o lobo, Satanás, ele corre. Então, ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado pelas ovelhas. Eu sou um bom pastor, de novo, e conheço as minhas ovelhas. E das minhas sou conhecido. Olha, assim como o Pai me conhece a mim, eu também conheço o Pai. Beleza? Então vem aqui, ó. Ele diz que ele é a porta. Agora o ladrão, o que não é pastor, vem senão para matar, roubar e destruir. E eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Ele diz aqui claramente que ele é o bom pastor. Então, gente, quando você for seguir alguém, siga o Messias. Porque ele diz, eu sou o bom pastor porque dei a vida pelas ovelhas. Ele diz que todos que vieram antes dele são ladrões e salteadores e vieram para roubar, matar e destruir. Então vamos lá. Vou pegar mais um texto para corroborar com o que eu estou dizendo. Aqui, ó. Agora vamos em Mateus 23, o que o Messias fala. Então, quando eu lê esse texto, você percebe, você compara com os dias de hoje. Compara esse texto aqui, porque isso aqui, como o Messias disse, minhas palavras são espírito e vida. Então, é tudo espiritual e é fácil de entender. Para quem tem o espírito. Porque Paulo chegou a perguntar certa vez se és que tu tens o espírito. Então, para quem tem o espírito é muito fácil entender. Olha aqui, vê se vocês percebem isso aqui. Eu estava falando lá sobre os fatos da religião. Olha aqui, ó. Todas as coisas, pois que vos disserem, que observeis, observai. Ele está mandando observar. E fazei-as. Mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o seu dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as suas franjas das suas vestes. Isso aqui ele está falando, né? Dos homens da religião que botam roupa bonita, hoje em dia é batina, terra e gravata. Naquela época eram filactérios e franjas. Então, e amam, olha aqui o que ele diz, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Então você vê lá, vê se você compara isso aí com os dias de hoje. E eles amam também aqui as saudações nas praças e os serem chamados pelos homens de rabi, mestres no caso, né? Vós, porém, não quereis ser chamados de rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Então, meu querido, o próprio Messias dizendo, não quereis ser chamado de mestre, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo. Então eu tenho como mestre somente o Messias. Porque ele me diz, não sou eu que estou dizendo, tá? É o Messias através da Escritura que está dizendo. E a ninguém na terra vos chamais de Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Agora, não confunda isso aqui, como eu disse, a palavra dele é espírito e vida. Ele está falando de pai para as coisas espirituais. Não é o seu pai carnal. O seu pai carnal você chama de pai, isso aqui é o pai carnal. Agora, para as coisas espirituais, como você chama padre, porque padre significa pai. Então, quando você chama padre, para as coisas espirituais, chamando alguém de pai, ele diz aqui, ó, a ninguém chameis de vosso pai, porque um só é o vosso pai, o qual está nos céus, para as coisas espirituais, tá? Não tem nada a ver com seu pai carnal aqui. Então, não vos chameis de mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Aqui, gente,
é uma adulteração, porque na realidade está aqui guia ou pastor, é o certo. Porque não, ó, não chamei, porque não poderia ser mestre aqui, porque já está mestre aqui, tá vendo? Ó, vosso mestre. E depois está mestre aqui embaixo de novo. Ele não ia repetir a mesma coisa duas vezes. Aqui, ó, porque um só é vosso mestre. E não chamar ninguém porque um só é vosso mestre duas vezes, não. Eles adulteraram, porque nessa parte aqui está falando guia ou pastor. Então eles adulteraram, porque ele diz, não vos chameis não vos chameis de pastor, porque um só é o vosso pastor, que é o Cristo. É o que está dizendo ali na passagem de João que eu mostrei. Eu sou o bom pastor. Então não chame, gente, ninguém de pastor, porque um só é o vosso pastor, que é o Messias que morreu por você. Entendeu? Então ele mesmo está dizendo aqui, e você percebe aqui mais uma adulteração na escritura para poder ludibriar, porque eles quiseram esconder essa parte aqui para não chamar ninguém de pastor, porque um só é o vosso pastor. Eles ludibriaram aqui mais uma vez, mas em outras versões está guia ou pastor. Então está aqui o próprio Messias dizendo, nem vos chameis de pastor, porque um só é o vosso pastor, que é o Cristo. Porque ele não diria duas vezes, mestre, mestre de novo. Foi uma adulteração. Se você procurar em outras versões, você vai ver que está guia ou pastor. Então, gente, tá aí a resposta aí ao vídeo do não vou chamar de pastor, porque um só é o meu pastor, aquele que morreu por mim, do senhor Jefferson Neto aí, desse cidadão aí, que falou de terra plana sem nem saber o que ele estava, sem nem pesquisar, sem falar nada. E claro que ele precisa defender, sim, o heliocentrismo e o Sol, né, como centro do sistema, o globo, porque corrobora aqui com a igreja, com os passos da igreja dele, né, que saiu aqui, que é filha da igreja católica, né, tudo em engodo só. É óbvio que ele vai defender o heliocentrismo do cônego da igreja Copérnico e a evolução de Darwin, porque tudo isso é muito mais fácil você manipular amebas do que você manipular seres humanos especiais e criado por um ser especial numa terra plana, como nós ensinamos aqui a verdade e a luz das escrituras, tá, gente? E a luz da ciência. Então, muito obrigado. Se vocês gostaram do vídeo, peço que dêem um like, peço também que se inscrevam no canal. Então, qualquer coisa, pode mandar ali uma pergunta, uma sugestão. Agradeço a participação de todos, né? Agradeço o pessoal aí que segue o canal Mistérios do Mundo, que mandam mensagem aqui para mim. Bruno, legal você ter respondido aí o meu vídeo. Eu sempre vou responder. Eu tô com pouco tempo agora, pessoal, porque eu tô trabalhando muito, mas o canal Mistérios do Mundo segue a todo vapor. Continue botando a sua sugestão, tá? As suas perguntas. E até a próxima, gente. Um abraço. Muito obrigado. Não esqueça de dar o like e se inscrever no canal.